todo mal. E Deus falou assim: olha, o meu anjo vai com vocês. Vocês vão vencer todos os inimigos. Quantos querem vencer os inimigos aí nesse ano de 2026? Nós precisamos, irmãos? Vencer os inimigos internos, inimigos externos, desafios, ventos contrários que se levantem contra nós, né? E Deus falou: olha, você vai vencer os inimigos. Você vai conquistar a terra prometida. Esse é um ano que Deus ele quer conceder conquistas a você. Amém? Eu já quero profetizar sobre a sua vida conquistas para 2026. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Deus prometeu a presença do anjo, os inimigos vencidos e conquista. O que Moisés falou? Senhor, tudo isso é muito bom. Nós até precisamos disso. Mas se o Senhor não for conosco, não nos deixe subir daqui. Não nos deixe sair daqui. Então, queridos, o anjo do Senhor vencer os inimigos e conquistar a terra prometida sem o Senhor não tem sentido nenhum. Amém? Então é disso que nós estamos falando esse ano, sobre 2026, o ano da presença de Deus em nossas vidas, em nossos lares e por onde quer que nós formos. Amém? Por onde quer que nós formos. E nós temos falado, nós passamos aqui a primeira semana do ano, os primeiros 7 dias do ano, nós passamos aqui falando sobre esse tema. Nós tivemos aqui 7 pastores amigos ministrando a igreja e foi maravilhoso, queridos. E desde então, hoje, dia 25, já? Meu Deus. Hoje, dia 25, nós continuamos falando sobre esse tema, sobre a presença de Deus. Semana passada falamos sobre a Arca da Aliança, que é um dos maiores símbolos na palavra de Deus, da presença de Deus. E hoje eu quero dar continuidade nesse tema, e eu quero falar com você, eu vou fazer uso dos versos 21 e 22, do capítulo 13 de Êxodo. Êxodo capítulo 13, os versos 21 e 22. Nós vamos falar sobre a nuvem da presença. Amém? A nuvem da presença de Deus. O texto diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Glória a Deus. O pano de fundo desses versos é o momento em que o povo de Israel, ele é tirado do Egito. Deus liberta o povo do Egito, Deus levanta Moisés como libertador e tira o povo do Egito e o conduz para Canaã. Amém? Para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Essa era a promessa do Senhor. E nós conhecemos a história. Eles saíram do Egito e eles alcançaram a terra prometida. Amém? Todos nós sabemos. E esse momento aqui é o momento em que pela primeira vez é mencionada a nuvem, né? A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Essa nuvem, essa coluna de fogo, essa nuvem, ela representa a presença de Deus. A presença de Deus, ela está aqui no livro de Êxodo, está também no livro de Números, e ela simboliza a manifestação, a orientação e a proteção de Deus para o povo de Israel durante essa caminhada do Egito à terra prometida. E não foi uma caminhada simples, queridos, não foi uma caminhada curta, amém? Embora deveria ser, a distância entre o Egito e a terra de Canaã, para onde eles estavam, alguns historiadores dizem que eles poderiam ter feito em uma semana, de 5 dias a uma semana. Porém, pela rebeldia do povo, quanto tempo eles ficaram no deserto, vocês lembram? 40 anos. Então essa caminhada, ela demorou 40 anos.
no deserto, por 40 anos, o povo de Israel, ele teve essa coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Amém? Representando a presença do Senhor. Em outros textos, nós vamos observar que esta nuvem, ela se movia e ela parava. Quando ela parava, todas aquelas pessoas, todo o povo de Israel também parava, e ali eles se acampavam, ali eles se estabeleciam, até que a nuvem novamente levantasse e saísse. Então eles eram conduzidos por essa nuvem que representa a presença de Deus. Tinha dias que a nuvem, ela parava pela manhã, e à noite, queridos, ela ia embora, e o povo eles paravam, imagina aquilo, monta a barraca, monta todo o acampamento, e a nuvem se move, e eles têm que sair, desmonta tudo, e eles têm que sair. Outras, ela passava dias ali. Então nós vamos observar que ao longo desses 40 anos, houve muita movimentação de Israel, e toda a movimentação de Israel, ela foi direcionada pelo Senhor, por intermédio desta coluna de nuvem durante o dia, e dessa coluna de fogo durante a noite. Tinha momentos em que a coluna de fogo se movia à noite, irmãos, e à noite eles se organizavam e se deslocavam. Eu não estou falando de um grupo de 100 pessoas, eu não estou falando de um grupo de 5, 10, 15 pessoas. Segundo historiadores, haviam aproximadamente 3 milhões de pessoas nessa movimentação. Era muita gente para se movimentar, queridos. E eles se movimentavam de acordo com essa nuvem que era vista por todos. Amém? Então hoje eu quero falar um pouco dessa nuvem, essa nuvem que representa a presença de Deus. E baseado aqui nesse texto, principalmente no verso 21. Amém? Principalmente no verso 21. O verso 21 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, imagine a situação do povo de Israel. Hoje nós temos aqui a igreja, um lugar onde se está calor, nós temos um ar-condicionado, ventiladores, né? E deixa o ambiente fresquinho, você está sentado numa cadeira confortável, tem alguém com um microfone regulado num volume, regulado de forma agradável, né? Nós temos uma Bíblia escrita, né? Nossa Bíblia tem 66 livros, né? Tudo cadenciado, uma leitura, né? Que eu posso, a qualquer momento, a qualquer tempo, se eu não quiser ler ela física, assim no papel, eu tenho ela eletrônica. Se eu estou cansado, eu não quero ler, eu tenho em áudio. Tem na voz do Cid Moreira, né? Glória a Deus. Se você está cansado de voz de Cid Moreira, tem voz feminina, irmãos. Sabe? Então tem voz, nós temos N recursos. O povo de Israel nesse período não tinha. Eles não tinham uma igreja para se reunir, sabe? Eles não tinham uma Bíblia, uma palavra organizada, né? Para eles meditarem. E eles ainda estavam num deserto nesse momento. E o que é o deserto, irmãos? Deserto é um lugar agradável, sim ou não? Durante o dia? Não. Deserto é um lugar quente. Aquele sol causticante. E Deus os mandou para o deserto. Só que Deus, quando Ele os mandou para o deserto, conduzindo-os por intermédio de Moisés, Deus não os deixou sozinhos. Deus enviou uma nuvem, uma coluna de nuvens, conforme nós lemos aqui. E aquela nuvem, irmãos, durante o dia, eu imagino que era igual aquele... Como é que é o nome desse negócio aí, meu irmão? Esse climatizador, um ar-condicionado. Eu imagino que aquela nuvem, durante o dia, refrescava, fazia sombra para aquele povo. E não era uma nuvenzinha pequena, irmãos. Era uma nuvem para cobrir 3 milhões de pessoas.
E Deus providenciou essa cobertura para este povo. O povo de Israel tinha nuvem. E o povo que não era de Israel não tinha. Durante a noite, irmãos, no deserto, historiadores dizem, eu nunca estive num deserto, nessas características aqui, mas dizem que a noite, ao contrário do dia, é frio. É muito frio. Imagina, deserto remete a sem nenhum recurso ali, não tinha poste, não tinha lanternas, né? A pilha para... Mas Deus providenciou uma coluna de fogo, irmãos. Então eles tinham seu caminho iluminado, e essa mesma coluna de fogo os aquecia no frio do deserto. Essa coluna de nuvem durante o dia e essa coluna de fogo durante a noite, ela representa a presença gloriosa e poderosa de Deus. Irmãos, nós temos aprendido e ensinado que a maior necessidade da humanidade não são bens naturais. A maior necessidade da humanidade é a presença de Deus. O que todo homem, o que toda mulher mais precisa nesta terra é da presença gloriosa de Deus. É da presença de Deus. Todas as atrocidades, irmãos, se você for observar, provocadas pelo homem, se você for analisar a vida daquele homem, a primeira coisa que você percebe naquela vida é a ausência de Deus. Se você for observar um lar destruído, um casamento destruído, sabe, pessoas que estão escravizadas por determinadas situações, você vai perceber uma ausência de Deus. Uma ausência não da presença de Deus, como nós costumamos dizer aqui, não da onipresença de Deus, porque Deus está em todos os lugares, mas da presença percebida de Deus, da presença adorada de Deus. Ei, você tem percebido Deus na sua casa? Você tem percebido Deus no seu lar? Você tem adorado Deus, sabe, nos teus dias? Ou Deus, ele está simplesmente ali? Essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo, ela representa a presença de Deus. Ei, que eu e você estejamos sob essa nuvem. Que eu e você caminhemos, nos atentemos para estarmos sob essa nuvem. Eu imagino inclusive tem um texto que fala que essa mesma nuvem, ela aparecia lá na tenda que Moisés fez. Moisés, quando ele queria buscar o Senhor, ele construiu uma tenda fora do arraial, chamada tenda do encontro. E quando ele queria buscar o Senhor, quando ele queria buscar uma direção específica, íntima de Deus, ele ia para este lugar. E a Bíblia Sagrada fala que lá neste lugar, a nuvem descia, irmãos. Deus vinha, a presença de Deus vinha. E quando aquela nuvem descia, quando Moisés ia para a tenda, todo o povo de Israel ia para a porta da sua tenda, observar Moisés na tenda, e quando a nuvem descia, eles se prostravam em adoração à presença gloriosa de Deus. E Deus, ele vinha e falava pessoalmente com Moisés. Ei, que eu e você, nós estejamos sob essa nuvem, que nós tenhamos a preocupação de estarmos vivendo sob a direção da nuvem. Tem muita gente, queridos, que a nuvem se moveu e ele não percebeu. Ou então outros se moveram sem que a nuvem se movesse. O povo de Israel se movia quando a nuvem se movia, parava quando a nuvem parava. Ei, aqui nós precisamos, sabe, aprender um conselho do céu. Se eu quero viver sob a direção do Senhor, sob a direção do Espírito Santo de Deus, eu só devo me mover quando a nuvem se mover. E tem muita gente se movendo com a nuvem parada. Deus está falando com pessoas aqui. Tem muita gente fazendo coisas que não foi Deus que te direcionou a fazer. Tem muita gente vivendo coisas que não foi Deus que te direcionou. A nuvem está parada, mas você está se movendo. Você está indo para lugares que não tem um direcionamento de Deus. Você está tomando decisões que não tem um respaldo na palavra de Deus. A nuvem está parada. Está se movendo por quê?
Se mover com a nuvem parada me coloca, queridos, vulnerável às intempéries. Me coloca vulnerável ao frio da noite e ao calor do dia. Se mover, queridos, com a nuvem parada ou está parado com a nuvem em movimento, eu estou abrindo mão das promessas que estão no Salmo 91. Vocês lembram do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está sob a nuvem do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Mas se eu não estiver sob as asas do Senhor, sob a nuvem do Senhor, eu não tenho essa proteção. Você entende a importância de vivermos sob a direção do Senhor? De nos importarmos com a presença de Deus? Por isso que Moisés falou, Moisés entendeu isso, irmãos. Sabe, Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Ei, as suas decisões, os seus projetos para 2026 têm incluído a presença de Deus? Para 2026, você tem considerado o que Deus tem para a sua vida? Ou qual a direção que Deus tem para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, emocional, familiar? Você tem considerado esses princípios que nós temos aprendido nesses dias? Então, queridos, nós precisamos estar atentos ao movimento da nuvem, precisamos ficar debaixo, sob essa direção. Esse momento aqui no capítulo 13 de Êxodo é um momento que ele é posterior à saída do povo do Egito. Fala comigo, o povo saiu do Egito. Egito na Bíblia Sagrada representa o mundo. O povo sair do Egito representa sair de uma condição de escravos, onde eles viviam ali no Egito como escravos. Eles viveram ali por mais de 400 anos como escravos ali. E Deus os tirara do Egito, representa tirar dessa condição de escravidão e os conduzir para Canaã, uma terra que mana leite e mel. Uma terra, sabe, prometida pelo Senhor. A Canaã, queridos, a nossa Canaã celestial chama-se céu. Ir para Canaã, para nós, representa salvação em Cristo Jesus. Quantos querem ir para Canaã, irmãos? Quantos estão indo para Canaã? Nós estamos a caminho de Canaã, irmãos. Nós estamos dentro desse processo. A gente mora no nosso condomínio, não é Canaã o nome. Está vendo, rapaz? Deus tirou a gente lá de Brasília e mandou para Canaã. Deus é lindo, né? Então, queridos, eles haviam saído. Eles começaram a desfrutar dessa presença gloriosa, dessa ação, dessa manifestação do Senhor, sabe? Através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Tão logo eles saíram do Egito. O que eu aprendo aqui, queridos? Com esse entendimento de que Egito diz respeito ou faz alusão a uma vida mundana, ao mundo, né? Ao mundo, não o planeta Terra, mas ao sistema mundano, que é um sistema pecaminoso e que a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós percebemos que lá no Egito eles não tinham coluna de fogo. Eu quero falar dessa forma, trazendo uma aplicação para nós. Mas quando eles saíram do Egito, eles passaram então a ser protegidos pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Nós só temos a presença do Senhor, queridos, hoje para nós, se nós não estivermos vivendo nos padrões deste mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 fala: não vos conformeis com este mundo,
Não vos conformeis com este século, ou seja, não adote a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Somente não adotando a forma do mundo, somente não tendo a forma, não me conformando, sabe, com este século, com este mundo, é que eu vou poder desfrutar dos benefícios da presença de Deus, da coluna de nuvem durante o dia, sabe, naquela situação de calor que muitas vezes nós vivemos, aquelas lutas angustiantes que muitas vezes nós passamos, de toda ordem em nossas vidas, na presença do Senhor, queridos. Não é que nós não passaremos, mas que nós teremos o alívio de Cristo Jesus. E Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo Jesus, sob a nuvem do Senhor, nós temos alívio. Nós temos alívio. Amém, queridos? Então o Egito é esse símbolo do mundo. Então na saída do mundo, Deus começa a guiar de forma sobrenatural. Deus vai guiar a tua vida. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui, inclusive o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quando nós abandonarmos todas as práticas, sabe, que desagradam a Deus, nós vamos poder desfrutar dessa presença plena do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Captou aí? Glória a Deus, né? O texto continua dizendo, continua falando conosco, ele fala que o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles durante o dia com uma coluna de nuvem. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia à frente deles. Então nós entendemos que o povo estava onde? Atrás do Senhor. Caramba, que revelação, hein? Essa aí anota, irmão. Deus estava na frente, então o povo estava atrás. Cara, tem que ser doutor para entender isso, irmão. Mas o que eu quero dizer para você? Nesse momento que Deus os libertou da escravidão, do pecado, Deus foi à frente deles. Ou seja, o povo estava seguindo o Senhor. Seguindo o Senhor. Mateus capítulo 16, Arthurzinho, verso 24. Olha o que o Senhor fala comigo aqui. Fala conosco. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Deus estava indo na frente daquele povo, ou seja, o povo estava seguindo o Senhor. E Jesus aqui falando aos seus discípulos, ele fala: olha, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu servo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Existem critérios, irmãos, para nós seguirmos Jesus. Aqui o texto está nos falando que o Senhor ia adiante e que eles seguiam a Jesus. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Todas as pessoas que seguiram Jesus, que constam aqui de Mateus, Apocalipse, no Novo Testamento, todas as pessoas que seguiram Jesus, elas foram antes chamadas por Ele ou chamadas pelos seus discípulos. Alguém convidou essas pessoas a seguirem Jesus. Nós não somos obrigados a seguir Jesus. Mas se você quer seguir Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser um seguidor de Jesus, existe critério. E o primeiro deles é que a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. E quem é que vai poder avaliar isso, irmãos? Só eu posso avaliar a mim mesmo. Só eu posso avaliar se eu estou negando a mim mesmo para seguir Jesus ou não. Só você vai poder avaliar isso. Eu não consigo observar, né? Na vida da pastora Cida eu não consigo. Eu consigo identificar através do testemunho dela, eu consigo identificar algumas coisas que vão sendo exteriorizadas.
por ela, mas eu também não sei identificar se essas coisas que estão sendo exteriorizadas por ela são genuínas e verdadeiras, ou se ela está simplesmente com uma máscara ou com uma performance cristã. Mas quem vai poder analisar isso? É ela mesma, é ela mesma. Só quem pode analisar se você de fato segue Jesus, de verdade, é você e Deus. E o texto está dizendo, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Irmão do céu, eu estava pensando sobre isso aqui lá em casa, eu falei, meu Deus, não é fácil, irmãos, sabe, mas é possível. Não é fácil nós negarmos a nós mesmos. Negar a si mesmo significa deixar de lado seus próprios interesses em troca dos interesses de Deus, irmão do céu. Negar a si mesmo remete a morrer para si mesmo. Morrer para suas vontades. Morrer para os seus interesses. Em prol dos interesses do Senhor. E é necessário, queridos, se nós queremos viver sob a coluna de nuvem, sob a coluna de fogo, e desfrutar de todos os benefícios dessa presença gloriosa de Deus, eu preciso negar a mim mesmo. Poxa, pastor, o senhor está me assustando. Não quero te assustar, não. Eu quero te dizer que é possível, porque o preço mais caro já foi pago. Amém? E nós precisamos entrar e viver um processo chamado santificação. E o que é ser santo, querido? Fala comigo, ser santo. Ser santo é ser separado. E se eu tenho que viver um processo chamado santificação, eu preciso viver então separado de quê? Do pecado. Por quê? Porque Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 não são palavras minhas. Isaías 59, 1 e 2 fala que as nossas iniquidades e os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Senhor. Eles nos separam de Deus, olha lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça os nossos pecados. E viver uma vida santa, queridos, é todos os dias dizer não para o pecado. O pecado não está fora de nós. O pecado vive em nós. Esse é o grande desafio, irmãos. Esse é o grande desafio. Eu e você, nós recebemos uma herança. Essa semana eu troquei de óculos, irmãos. Não sei se você reparou. Oi? E eu tomei um susto, irmão, porque esse óculos aqui é muito parecido com o óculos que meu pai tinha. Quem já assistiu aquele desenho Up? Olha a gracinha. Verdade o quê? Irmãos, é eu que estou pregando, não fala. Queridos, meu pai era a cara do Up. E eu olhei no espelho, cara, eu falei, meu Deus, Zé Moraes. Irmão, não tem como fugir disso. Porque eu recebi essa herança, eu sou filho de José Moraes. Em Adão, nós recebemos uma herança. Em Adão, toda a humanidade, quando Adão peca lá no jardim do Éden, quando ele cede, a serpente que falou com Eva, e Eva ofereceu o fruto para que ele desobedece a Deus, naquele momento Adão, ele exerce um papel de pai de toda a humanidade, porque nós cremos nisso, que toda a humanidade é oriunda de Adão, sim ou não? Então nós temos Adão como pai, nós recebemos herança de Adão. Nós não temos escolha, irmãos. Esse pecado que entrou lá no jardim do Éden, todo ser humano que nasceu nessa terra precisa combatê-lo. Só teve um homem que não pecou, que nasceu nessa terra e não pecou. Foi Jesus Cristo. Mas os demais todos.
Então eu e você temos que lutar todos os dias contra o pecado que está em nós. Faz parte da nossa natureza. Eu preciso todos os dias dizer não, sabe? E eu costumo dizer isso, você pega duas criancinhas pequenininhas, você ensina ela a falar uma coisa correta, e ensina ela a falar, ou nem precisa ensinar a falar uma besteira, ela já fala besteira sem ninguém ensinar, irmão. Ela já tem atitudes de não compartilhar, de coisas, sabe, que ninguém ensinou. Porque a natureza, a Bíblia fala que desde a nossa meninice nós temos tendência pecaminosa, está lá em Gênesis. Então nós precisamos todos os dias lutar contra essa natureza. E esse é o processo chamado santificação, renúncia. Estou falando de renúncia. Porque negar a nós mesmos, eu estou falando aqui baseado em que nós estamos falando que o Deus, o Senhor, Ele ia adiante do povo e o povo ia seguindo Ele. E para seguir o Senhor, nós temos que negar a nós mesmos. Para seguir ao Senhor, envolve renúncia. Evangelho, irmãos, envolve renúncia. Vou repetir. Evangelho de Jesus Cristo envolve renúncia. Renúncia. Evangelho envolve compromisso. E Evangelho envolve obediência. E se eu quero seguir Jesus, se eu quero que ter o Senhor à minha frente, com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, irmãos, que vai me proteger do calor, que vai me proteger do frio, que vai iluminar os meus caminhos, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso renunciar a muitas coisas que gritam dentro de mim. Gálatas capítulo 5 fala isso, nós lemos esses dias. A guerra do Espírito contra a carne. O Espírito de Deus guerreando dentro de nós contra a nossa carne que grita. Sabe quando você fala, eu vou jejuar, ela fala, para quê? Aí bota dor de cabeça. Tanta resistência, irmão. Para que nós não venhamos a desfrutar da presença plena de Deus em nossas vidas. Mas eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, queridos, arregaçar as mangas e entendermos que estamos nesse combate. Entendemos que estamos nessa luta, nesta guerra que Paulo fala da guerra do Espírito contra a carne. As nossas concupiscências, os desejos do nosso coração, eles querem nos dominar. Mas importa que o Espírito Santo nos domine. Importa que a presença do Senhor nos controle, esteja sobre nós e nós estejamos seguindo as direções de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então envolve compromisso. Compromisso. Entrega total e incondicional a Deus. Fala, Senhor, vá na minha frente mesmo, eu vou atrás do Senhor, vou segui-lo. Amém? Envolve obediência. Obediência no sentido bíblico é submeter a própria vontade à autoridade de Deus por amor e fé. Não apenas para cumprir regras, mas você se submete por amor, por fé. Amém? Existe um texto muito conhecido, não precisa colocar não, Arthurzinho. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, ele fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fala comigo, obediência gera bênção. Amém? Porém, obediência parcial. Fala assim, obediência parcial é desobediência completa. Saul, nessa situação aqui, obedeceu parcialmente ao Senhor. Mas Deus considerou como desobediência. Então, uma obediência parcial, ela é desobediência. Ela é desobediência completa. Então nós somos desafiados, queridos, a seguir Jesus, amém? A negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, que envolve isso. Cruz remete ao modelo de Jesus, sabe? Tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém?
Cruz remete a isso, a negar a nós mesmos, a renunciar aos nossos desejos egoístas, a abraçar, sabe, o sofrimento e os desafios diários pela causa de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Já caminhando para o fim da introdução. Fala assim comigo, de dia e de noite. De noite e de dia. Deus fala assim, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de fogo. Aí Deus ia dormir e o povo ficava no frio da noite, era isso? Não. A Bíblia Sagrada fala que o Senhor não dorme, não tosqueneja. O Senhor não dorme. De dia e de noite, o tempo todo. Irmãos, quando nós estamos sob a proteção do Senhor, quando nós nos submetemos, sabe, quando nós entendemos e nos submetemos a estarmos sob a presença do Senhor, sob a direção do Senhor, com o Senhor à nossa frente, com o Senhor à nossa frente, o tempo todo, irmãos, Deus nos protege, Deus nos direciona. Amém? Dia e noite, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Sabe, eu imagino aquela nuvem fazendo sombra e os guiando pelos caminhos ali do deserto. Eu imagino aquela coluna iluminando a noite. E o povo caminhando à noite ali, livre, sabe, de acidentes. Quantos caminhos, irmãos? E a Bíblia Sagrada fala bem assim, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final são caminhos de morte. E como é que eu vou saber se esse caminho é direito? Ele parece tão bonito aqui no começo, parece tão interessante, parece que não tem problema nenhum essa decisão, essa escolha. Como eu vou saber, irmão, se lá na frente é caminho de morte? Submetendo a palavra do Senhor, buscando um conselho da palavra, buscando uma direção do Senhor, analisando não apenas com um olhar natural, sabe? Algo que Deus traz ao meu coração é que tem algumas pessoas que precisam dar 2 passos atrás e olhar novamente para aquilo que você acha que é um caminho direito. Observa detalhes, irmãos. Observa comportamentos. Observa o que está escrito no rodapé. Observa histórico. Observa detalhes. Você já estava em cima, já ia assinar, né? Mas Deus está falando, ei, dá 2 passinhos, olha direito, analisa novamente essa proposta, verifica se de fato e de verdade é bênção ou é maldição. Semana passada, irmãos, eu estou sentindo aqui, eu sinto que isso é um conselho do céu. Semana passada eu dei um conselho aqui na igreja e eu vi resultados desse conselho. Recebi um testemunho do irmão que dentre umas 2 ou 3 palavras que eu falei aqui na semana passada, eu falei, meu irmão, seja mais violento, mais ousado nas suas decisões. O irmão testemunhou que chegou em determinado lugar lá e foi violento, irmão. Foi ousado com a situação e foi bênção. Ele precisava fazer aquilo. Não é violência de bater, nem nada, não é nada disso, mas de sermos mais ousados. Não sermos passivos, sermos pacíficos, mas não sermos passivos. Tem uma diferença enorme. Então, quer dizer, você fazer o que tem que ser feito. Está entendendo? Não é ser omisso. Faça o que tem que ser feito, prime pela verdade, e venha o que vier, irmão. Fique com a verdade e venha o que vier. Não negocie. Era disso que eu estava falando. Eu sinto que é um conselho do céu aqui. Ei, dá 2 passinhos, olha direito,
vislumbre detalhes para você tomar uma decisão mais acertada, e não somente decisão acertada, mas uma decisão que esteja sob a direção do Espírito Santo. Amém? Coluna de nuvem durante o dia. A nuvem de dia os protegia do calor do deserto. Enquanto outros povos, eu falei isso aqui, enquanto outros povos estavam desprotegidos, irmãos, Israel seguia sob a proteção e a direção do Senhor. Amém? Não tem coisa melhor, queridos, de que nós seguirmos sob a proteção e sob a direção do Senhor. O texto nos fala, não esse texto aqui, mas a Bíblia fala que quando Israel chegou para conquistar a terra, dentro desse processo de saída do Egito para Canaã, Israel teve que atravessar o Mar Vermelho. Vocês conhecem essa história do Mar Vermelho? Levanta a mão direita aí, quem conhece a história do Mar Vermelho? Quando Moisés chegou lá no Mar Vermelho, que eles atravessaram, a Bíblia Sagrada fala que enquanto o mar se abriu, Moisés tocou ali com o cajado, o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Nesse momento em que o povo estava deslocando, atravessando o Mar Vermelho, o exército do Egito já estava os alcançando. O que aconteceu? Esse foi o único momento em que a nuvem sai da frente do povo de Israel e vem para trás do povo de Israel. E essa nuvem, ela fica entre o povo de Israel e o povo do Egito, o exército do Egito, que queria levar eles de volta para o cativeiro, para a escravidão. E a Bíblia fala que para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o povo escolhido, a nuvem era de fogo, iluminava e aquecia. Para o povo do Egito, era escuridão. E eles se perderam, irmãos. Não conseguiam alcançar o povo de Israel. Proteção de Deus. Proteção do Senhor. A presença de Deus gera proteção para as nossas vidas, para os nossos lares, sabe? Para as nossas casas, para os nossos casamentos. A presença de Deus, queridos. Nós precisamos da presença de Deus, queridos. Busque a presença, priorize a presença, considere a palavra, a direção do Espírito Santo em nome de Jesus. Vai te proteger. Vai te proteger. Eu estava estudando sobre essa travessia do Mar Vermelho. Ela aconteceu na 4ª vigília da noite. Você sabe que hora era a 4ª vigília, irmão? Entre 3 e 6 da manhã. Irmão, se o anjo do Senhor vier me dar um livramento entre 3 e 6 da manhã, eu mando ele embora, irmão. Esse é o horário do meu sono da beleza. Está precisando dormir, né, Abraão? Estou precisando dormir mais. Brincadeira, queridos. Que estão me olhando tão sério assim, né? Então, entre 3 e 6 da manhã, ou seja, a coluna de fogo os iluminava, enquanto o exército inimigo ficava confuso, perdido. E é isso que eu declaro sobre todo o inimigo espiritual e natural contra você, que ele fique perdido. Que a presença de Deus, sabe, os faça ficar perdidos, confusos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a coluna de fogo aquecia e iluminava, proteção de Deus, amém? A fim de que eles caminhassem dia e noite. Dia e noite. Eu quero fechar aqui. Caminhar de dia e de noite. Você entende isso, irmão? Fala para o seu irmão bem assim. Caminhar de dia e de noite é movimento constante. Movimento constante quer dizer, agora você vai perceber como seu pastor é culto. Don't stop. O que eu falei? Não pare. Ei, o que o Espírito estava falando ao meu coração quando eu estava falando sobre a nuvem à noite, a nuvem de dia, propiciando sombra para eles, é movimento-se de dia. A coluna de fogo propiciando, sabe, iluminando o caminho.
a coluna de fogo aquecendo-se. Não pare à noite, se escureceu, continue, se está de dia, continue, não pare, continue, se mova, não desista, não pare, continue. Não pare, irmãos, é de dia e de noite. A hora que você fala assim, eu vou me movimentar, a hora que a nuvem se levantar, vá, siga. Não pare, a vontade do Senhor é que não paremos, não desistamos, não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista, sabe, do Senhor, não desista do seu ministério. Cara, tem tanta coisa que o Senhor quer fazer em você e através de você nesse ano da presença. Não desista, não pare. Não pare, continua, amém? Pastor, mas eu não estou dando conta de correr, eu não tenho mais a velocidade que eu tinha. Anda. Pastor, mas até para andar está difícil, meu irmão. Rasteja, mas se mova, sabe, encontre o seu ritmo para esse momento, encontre o seu ritmo para esse tempo e se mova nele, e você vai perceber que à medida que você for se movimentando, sabe, tem muitas pessoas que pararam e ficaram enferrujadas, sabe, queridos, mas Deus está falando, se mova, eu vou derramar o óleo do meu Espírito sobre você, eu vou começar a desengripar muitas coisas na sua vida, e à medida que você for se movimentando, você vai ver que você vai recebendo e vai conquistando mobilidade, e hoje você se arrasta, amanhã você anda, depois você corre, e daqui a pouco você está voando com águias, irmão, em nome de Jesus. Não pare, não pare, em nome de Jesus. Fique de pé. Ministério de Louvor, aquele cântico que nós ensaiamos. Não pare, não pare, não. Não pare, não pare, permaneça firme, permaneça fiel, continue, retome, não pare, continue, retome, em nome de Jesus, querido. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14 fala assim: vigiai, esteja atento, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Tiago capítulo 5, versos 7 e 9 diz assim: irmãos, fica firme, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ei, fica firme, não desista, não pare, volte. Ei, volte. Você sabe do que eu estou falando? Volte. Lembra, pois, de onde caístes, e volte à prática das primeiras obras, diz o Senhor. Volte a se mover, aproxime-se do Senhor. Aproxime-se do Senhor. Sigamos firmes até chegarmos na Jerusalém celestial, irmãos, na Canaã celestial. Apocalipse 2:10, eu finalizo aqui de verdade. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Se você sabe fazer o bem, se você sabe o que tem que ser feito, cara, olha para mim aqui, irmão. Se você sabe o que tem que ser feito, faça. Não pare. Faça o que tem que ser feito. Deus te trouxe aqui nessa noite para me falar isso para você. Não pare. Faça o que tem que ser feito, o que você sabe que é correto. Em nome de Jesus.